Olá turma, como é que tá? Beleza? Como é que estão as coisas aí? Pessoal, vamos começar aqui a nossa aula de hoje, né? Essa aqui é a aula que eu vou começar a chamar, essa aqui é a aula bate-papo, que é mais a conversa, a gente vai lendo aqui e explicando, tá? É, Na aula passada a gente falou de propriedades coligativas, então essa aula de hoje é basicamente a aula passada, entendeu? A parte teórica. Então não vou nem perder muito tempo explicando aqui, porque na aula passada eu já expliquei muito bem explicadinho o conteúdo dessa aula aqui. Então eu vou passar aqui bem por cima, tá? Vai ser bem rápido essa aula, até porque mesmo, se não me engano, essa semana vai ter uma avaliação diagnóstica do estado, então eu não sei como é que vai ser o nosso tempo de vocês. Então vai ser uma aula curtinha para não deixar sem conteúdo, tá? E além do mais, tudo que eu estou explicando aqui hoje nesta tela do notebook aqui, eu expliquei na aula passada naquela prática que eu coloquei uma água para ferver, tá? Aí eu botei o termômetro lá para medir a temperatura. Então, toda essa teoria aqui, quando eu falo de tonoscopia e ebolioscopia, quando eu falo tonoscopia, tonometria é a mesma coisa. É a mesma coisa que essa parte de ebolioscopia, basicamente ela tem basicamente os mesmos conceitos da teoria, eu expliquei em tonoscopia, tá? Então, falando aqui de propriedades coligativas, aí tem o que são propriedades coligativas. Como eu falei na outra aula, tipo assim, ó, como está dito aqui na teoria, todo líquido puro apresenta determinadas propriedades, como pressão de vapor, ponto de ebulição, ponto de solidificação e pressão osmótica, tá? Aí, essa parte aqui sobre esse conceito de propriedades coligativas eu expliquei na aula passada, tá? Bem explicadinho toda a teoria, até que eu usei o exemplo do líquido de arrefecimento do carro para que a água não evapore e o motor sobreaqueça. Então, no sentido de o motor em ambiente que em país muito frio, que também é colocado o soluto para não poder a água congelar e também o motor não superaquecer. Essa teoria todinha, eu não vou perder tempo explicando de novo, porque eu já expliquei na aula passada, né, sobre propriedades coligativas. Porque a gente já está bem de qualquer coisa, é só olhar o vídeo anterior que diz que propriedades coligativas, que é você pegar, o que são essas propriedades coligativas? É você pegar, vou até ler aqui, ó, são propriedades coligativas, são propriedades do solvente que se modificam na presença de um soluto não volátil. É você alterar essas propriedades, né, como pressão de vapor, ponto de ebulição, ponto de solidificação, pressão osmótica, adicionando um soluto não volátil, tá? Aí bem aqui embaixo está falando quais são os principais efeitos coligativos. Isso daqui, esses efeitos aqui tudinho eu expliquei na aula passada na prática. É só pegar quem tiver alguma dúvida, tipo aqui, ó, diminuição da pressão de vapor do líquido na solução em relação à pressão de vapor do líquido puro. É bom olhar a aula passada que isso aqui está tudinho lá, tá? Aumento da temperatura de ebulição do líquido na solução em relação à temperatura de ebulição do líquido puro. Eu não estou nem entrando em detalhe, eu estou só lendo mesmo isso aqui. Eu estou só lendo porque tudo isso aqui eu expliquei na aula passada. Diminuição da temperatura de congelamento do líquido na solução em relação à temperatura de congelamento do líquido puro. Isso aqui eu expliquei naquele exemplo quando eu falei do exemplo do líquido de arrefecimento num país muito frio. Então, esse aqui é basicamente, por isso que eu não estou nem, realmente eu estou, por isso que eu estou falando, que essa aula aqui é basicamente um bate-papo. O que está aqui eu já expliquei na aula passada, tá? Beleza? Aí falar aqui da pressão osmótica do solvente em direção à solução mais concentrada. Isso aqui eu vou explicar mais na frente, tá? Quando ele fala do aumento da pressão osmótica do solvente em direção à solução mais concentrada. Essa aqui é na parte de essa parte bem aqui, ó, homoscopia, tá? Eu vou já explicar daqui a pouco, tá? Então, pessoal, eu não estou me batendo muito, tá? Tudo essa parte que até agora que eu comentei aqui, qualquer coisa tá tudo explicadinho no vídeo anterior, beleza? Então, no vídeo anterior eu falei de tonoscopia, então por isso que tanto é que eu nem coloquei mais nada aqui, só botei o nome tonoscopia, porque basicamente a teoria já foi explicada tudo na aula passada, beleza? É só para poder
É questão de didática mesmo, mostrar o que está escrito na literatura aqui para vocês. Basicamente vocês dão uma lida aqui, mas todas as dúvidas com relação a esse assunto estão explicadas detalhadamente no vídeo passado, tá? Quando se fala em ebullioscopia, a teoria basicamente é a mesma do que eu expliquei na aula de tonoscopia. Aí ele diz aqui, ó, o que é ebullioscopia? Ela estuda o ponto de ebulição do solvente causado pela adição de um soluto não volátil. Expliquei isso aqui na aula passada, tá? Tanto é que eu olho aqui para trás aqui de mim, que eu deixei o papel grudado na parede, tá aqui, ó. Na aula passada eu até falei de pressão de vapor, falei de ponto de ebulição, aí eu dei o conceito de pressão, força sobre a área, entendeu? Então, isso daqui tá lá na aula passada. Tanto é que a teoria é até mesma. Quanto maior a temperatura, deixa eu olhar aqui para trás no quadro, tá aqui, ó, até onde eu coloquei aqui, ó. Essa teoria que está aqui explicada, essa bem aqui, ó, deixa eu circular aqui, ó. Opa, aqui, ó, isso que está aqui. Então, quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas e maior a pressão de vapor da substância na fase líquida. Expliquei isso aqui na aula passada, até com as setinhas, onde eu tinha o slide que eu escrevi assim, ó, temperatura, aliás, a folha de papel que tinha grudado na parede, que não escrito temperatura, que tinha assim, ó, quanto maior a temperatura, maior a agitação de molécula, consequentemente maior quantidade de vapor e consequentemente maior pressão de vapor. Aí logo a gente pode concluir que quanto maior a temperatura, maior pressão de vapor. Isso aqui já foi explicado na aula passada, basicamente a mesma teoria. Aqui, no caso aqui na literatura aqui, está dizendo assim, ó, pressão máxima de vapor e ebulição. Essa teoria aqui é a mesma que eu expliquei na aula passada, só que lá eu falava de 1 atm e aqui está falando em 760 milímetros de Hg, 760 milímetros de mercúrio. Hg é mercúrio, tá? Então assim, ó, considere um determinado volume de água submetido a uma pressão externa de 760 milímetros de mercúrio, Hg. Isso aqui é a mesma coisa que 760 milímetros de Hg, é a mesma coisa que um atm. Então essa teoria todinha eu expliquei na aula passada também, ó. Para que a água entre em ebulição é necessário que sua pressão de vapor atinja 1 atm, ou seja, 760 milímetros de Hg, ou seja, iguale-se à pressão externa, o que ocorre na temperatura de 100 graus Celsius. Expliquei na aula passada isso aqui, então tudo que está aqui está explicado na aula passada. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que não foi explicada. Adicionando-se água em ebulição, um soluto não volátil, a solução resultante terá uma pressão de vapor menor que 760 Hg, logo menor do que a pressão externa e a ebulição será interrompida. Foi o que eu expliquei na aula passada. Quando eu peguei, a água começou a ferver, né? Aí eu peguei, adicionei um soluto não volátil, que no caso foi o sal, e aí você viu uma diminuição do ponto de fervura, entendeu? Aí que depois, em determinado tempo, como o sal ia se misturando mais na água devido ao aumento de temperatura, e um pouquinho mais para frente a água entra em ebulição novamente. Então tudo isso aqui está explicado na aula passada, então não precisa ficar repetindo a mesma coisa, apesar de eu já estar fazendo isso, tá? Então, toda essa teoria aqui falando de propriedades coligativas, sonoscopia e ebullioscopia, bem detalhado, bem esmiuçado, está feito na aula passada, beleza? Vamos aqui para o segundo slide. O segundo slide ele vai falar de crioscopia. Cara, senhores alunos e alunas, crioscopia basicamente não muda muitos conceitos não. O que é a crioscopia? A crioscopia ela vai fazer o seguinte: ela vai estudar o abaixamento do ponto de solidificação do solvente causada pela adição de um soluto não volátil, beleza. Aí essa aqui é a mesma ladainha de sempre que eu já expliquei, só que de forma diferente. Deixa eu botar aqui o pincel, marcador, deixa eu botar o tamanho aqui, pronto, aqui ó. Até aqui ó, é a mesma ladainha de sempre. Deixa eu ver o que ele fala aqui. É necessário que as moléculas liberem, ou seja, percam energia cinética e, portanto, haja diminuição da temperatura. Ou seja, quanto menor a energia cinética, menor a agitação de molécula, quanto menor a agitação de molécula, menor a temperatura. Lembra que eu falei na aula passada sobre ebullioscopia e tonoscopia que quanto maior a temperatura, maior a agitação de molécula, consequentemente maior quantidade de vapor, maior pressão de vapor. Aqui é a mesma coisa, só que inverso, como é abaixamento de temperatura, entendeu? Então é o seguinte,
Então é o seguinte, quanto menor a temperatura, consequentemente eu tenho uma menor agitação de molécula e consequentemente uma menor pressão de vapor da substância. Entendeu? É a mesma coisa que eu falei da aula passada, só que em vez de ser com maior, é com menor. Então acho que não tem muito o que explicar aqui não. O que é bom de entender isso aqui é o seguinte, é bom entender a parte prática disso daqui, sobre a utilidade da crioscopia. Por exemplo, aqui eu coloquei essas duas fotos, né? Um cara com um carrinho de mão cheio de sal, que pode ser sal de cozinha, né? Cloreto de sódio, ou pode ser cloreto de cálcio. Então o objetivo disso aqui é o seguinte, vou até ler aqui, ó. É costume nos países frios jogar sais como cloreto de sódio, né, sal de cozinha, ou cloreto de cálcio nas ruas e autoestradas para dificultar a formação da camada de gelo, o que causaria diminuição. Depois eu falo assim da de coeficiente de atrito. Beleza, então o que o pessoal faz? Então por que se coloca sal de cozinha? Por que se coloca sais na neve? Ora, a gente coloca esse sal, cloreto de sódio, ele tem a capacidade de baixar o ponto de congelamento da água, certo? Que é o nível do mar de 0 graus Celsius. Então o que se faz? Jogar esses sais, cloreto de sódio, cloreto de sal, nas ruas e nas estradas vai dificultar a formação de camadas de gelo, tá? No entanto, também causa uma diminuição no coeficiente de atrito e que consequentemente pode aumentar o risco de derrapagens e acidentes. Está até aqui escrito, ó, quando a gente adiciona esses sais, a gente pode causa diminuição do coeficiente de atrito e consequentemente um aumento no risco de acidentes entre os carros, porque a pista vai ficar lisa, o carro freia e sai deslizando e bate outro carro. Então, o que eles fazem? Para diminuir esse coeficiente de atrito, tanto é que eu botei até aqui esse exemplo do caminhão. Se vocês observarem aqui esse caminhão, primeiro passou um caminhão, porque aqui é um vídeo, né? Primeiro passa, o trânsito está vindo aqui atrás, um monte de carro, e tem um monte de caminhão aqui à frente, uns vão jogando sal, né? Tá aqui, ó, vou até marcar aqui. Então passou aqui um monte de caminhão aqui, aí esses caminhões da frente, uns vão jogando gelo, certo? E depois atrás vem outros caminhões jogando, eu vou falar bonito, dióxido de silício, uma pessoa que é dióxido de silício. Pessoal, o dióxido de silício é a mesma coisa que areia normal. Então primeiro passa um caminhão jogando sal, beleza? Eles jogam sal lá para poder justamente para não poder criar gelo, tá? Para não criar gelo na estrada. Tá? Aí o que acontece? Aí quando você jogou sal, a pista vai ficar lisa, então os carros se frear vão sair, como tem menos atrito entre a borracha do pneu e o asfalto, os carros vão sair patinando, deslizando e pode causar acidente. Então, o que eles fazem para corrigir isso? Eles jogam areia. Então, a areia vai aumentar esse atrito entre o pneu entre a borracha do pneu dos carros e o asfalto, entendeu? Então, vai fazer com que tenha mais atrito e reduz esse risco de acidente, entendeu? Beleza? Então, essa é a parte mais importante de entender da crioscopia, beleza? Essa parte prática que eu acabei de explicar aqui agora. Vamos lá para outra aqui. O último que tem aqui para a gente ver é a osmoscopia. O que vem a ser a osmoscopia? Antes de falar disso daqui, esse entendimento bem aqui primeiro, vamos falar do que é. Tem que saber o que é, ter um entendimento sobre o que é difusão. Difusão nada mais é do que um movimento espontâneo das partículas de uma substância de se espalhar uniformemente em meio a partículas de outras substâncias, ou então de atravessar uma parede porosa. Dentro desse entendimento aqui, a gente entende, vamos observar aqui esses dois recipientes bem aqui, ó. Deixa eu marcar eles deixa eu botar aqui o pincel marcador, tá? Deixa eu diminuir aqui o tamanho. Que cor que eu boto aqui? Amarelo? Não, vou botar roxo aqui. Não, botar vermelho, que chama mais atenção. Tá vendo aqui essas duas soluções aqui, ó. Essa aqui e esta aqui que eu tô apontando com vermelho. Deixa eu tirar aqui este vermelho, beleza. Observando aqui. Então, aqui explica muito bem esse fenômeno bem aqui, ó. Imagina aqui, nesse frasco, bem aqui no primeiro frasco aqui, ó. Aqui nós temos aqui, ó, uma maior concentração aqui temos aqui, ó, mais moléculas de água,
tá? Imagina que isso aqui, ó, onde eu vou passar essa lista vermelha bem aqui, ó, imagina que essa membrana aqui é uma parede de tecido de algodão, para vocês entenderem que é uma membrana permeável, tá? Essa aqui, ó, tanto aqui quanto aqui, ó. Vou tirar de novo esse vermelho, só para vocês visualizarem. Então imagina que aqui essa membrana é um tecido de algodão, entendeu? E aqui tem uma maior quantidade de água e aqui nessa outra parte tem uma maior concentração de glicose, açúcar, que é a C6H12O6. Isso aqui a gente viu muito no segundo ano, né? Essa parte dessa molécula aqui de glicose. Sim, então é o seguinte, o que ele está explicando aqui nessa mande treco aqui que está explicado aqui de a molécula de água no sentido de A para B, blá 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 blá, bebê, aí não sei o que, isso aqui é nada mais, só olhando isso aqui dá para entender. Imagina que aqui tem uma parede, tem uma membrana de algodão, né? Ou seja, uma membrana permeável e que vai ficar todo o tempo. A parte menos concentrada vai passar para a mais concentrada e a mais concentrada, que é aqui onde tem a de glicose, vai ficar passando para a parte menos concentrada e vai ficando nesse ciclo aqui até chegar a um ponto que as concentrações vão se igualar, ou seja, a quantidade de açúcar que vai para cá e a quantidade de água que vem para cá, então fique mais ou menos em equilíbrio. Então as concentrações vão ser basicamente a mesma. Deu para entender isso aqui? Acho que foi claro, né? Entendeu? Então, o que eu quero que vocês isso que por aqui também dá para entender o que é essa difusão, né? Que esse movimento espontâneo de substâncias espalharem uniformemente em meio a partículas de outras substâncias, tá? Atravessando uma parede porosa, tá? Então, aí aqui ele está fazendo toda essa explicação aqui, ó. Note que movimenta as moléculas através da membrana permeável, que no caso seria essa membrana aqui. Nunca cessa, mas mantém-se de modo que estabeleça e conserve uma igualdade na concentração de ambos os lados. Ou seja, isso aqui, essa parte menos concentrada vai passar para a parte mais concentrada através dessa membrana permeável e a parte mais concentrada vai passar para a parte menos concentrada até que haja um equilíbrio no nível de concentração. Beleza? Onde é que a gente vê isso aqui na prática? Eu botei até aqui, ó, essa saladinha de alface bem aqui, ó, tá? Como exemplo. Quando você pega e prepara a salada, uma salada de alface, né, ela não fica assim bem bonita aqui, ó, tá? Aqui, ó, salada recém-preparada. Aí você faz aquele tempero, né, com sal, vinagre e azeite. Aí você joga em cima da salada de vinagre para ela temperar, para ela ficar gostosa, né, ficar saborosa. Só que o que acontece? Com o tempo, ó, com o passar do tempo, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Ela não vai, se você deixar ali, não comer imediatamente, deixar, por exemplo, daqui a 1 hora ou 2 horas, o que você vai observar? Você vai ver que a salada vai ficar murcha, entendeu? Vai ter aqui, ó, salada com tempero após algum tempo de preparo. A salada vai ficar murcha, por quê? Porque aconteceu essa parte aconteceu essa passagem aqui essa parte do alface aqui, que é menos concentrado, né? Vai passar esse líquido que está dentro das folhas do alface aqui, vai passar para pro molho de sal e vinagre e azeite, que é mais concentrado. Aí você vê essa salada murcha, beleza? E vendo aí, observando isso, o que é interessante saber aqui é que existem as membranas semipermeáveis. O que são essas membranas semipermeáveis? É uma membrana que ela vai possuir uma ação seletiva quanto ao tipo de substância que pode atravessar. Ou seja, as membranas semipermeáveis elas vão deixar atravessar algumas substâncias e outras não. É isso que é uma membrana semipermeável, entendeu? Se você quer que passe uma determinada substância, você coloca uma membrana e vai passar uma determinada substância e outra não. Isso é bem útil para a gente. Por exemplo, quando você vai filtrar água, você quer que passe só água limpa, né? Você não quer que passe sujeira, então ali vai passar aquela parte mais maior, onde tem a sujeira, não vai passar e a água vai passar limpa. É uma forma bem grosseira assim de vocês imaginar o que eu estou querendo dizer com membranas semipermeáveis, certo? Elas vão deixar passar algumas substâncias e outras não, beleza? E a passagem a passagem do solvente através da membrana
semipermeável, a gente chama de osmose. Então, o que é a osmose? Tá? Osmose nada mais é do que a passagem de solvente através de membranas semipermeáveis. E a osmose ela vai ocorrer sempre nesse sentido aqui. Ó. A osmose sempre vai ocorrer no sentido do solvente para a solução e da solução menos concentrada para a solução mais concentrada, como eu mostrei aqui em cima. Ó. Tá? Sempre da menos concentrada para mais concentrada. Beleza? Então, do entendimento geral, o que seria a osmoscopia? Ela vai estudar a passagem espontânea de solvente de uma solução mais diluída para uma outra mais concentrada através de uma membrana semipermeável. Tá? E o que é membrana semipermeável? É uma membrana que deixa passar uma substância sim e outra não. Beleza? Tá? Aí tem um conceito bem aqui, ó, a pressão que é preciso, que é necessário exercer sobre um sistema para impedir que a osmose ocorra de maneira espontânea é que a gente chama de pressão osmótica, tá? E quanto maior a concentração de uma solução, maior será sua pressão osmótica, entendeu? Então, bota bem isso na cabeça aqui, ó. Quanto maior a concentração de uma solução, maior será a sua pressão osmótica. Beleza? Vou botar aqui. Certo? Então, pessoal, essa é a mensagem da aula de hoje, tá? Esse é o conteúdo de hoje, é bem tranquilo, só teoria mesmo, tá? Porque eu fiz uma prática explicando isso na aula passada, que já englobou quase todo o assunto, entendeu? Então, como eu falei, essa aula de hoje é tipo meio que bate-papo, tá? Então, o que eu queria dizer mais é o seguinte, na aula passada que está toda a maioria dessa teoria que eu estou explicando aqui, aliás, na aula passada tem a prática e a teoria da maioria desse conteúdo. E pedi um relatório, tá? Pouca gente entregou, esse relatório já é para nota do terceiro período, o segundo período já se acabou. No segundo período eu usei os trabalhos todos que eu passei, aí quem não fez os trabalhos porque estava sem internet, etc e tal, teve uma avaliação diagnóstica, tá? Que foi feita pela escola. Vai ter uma outra avaliação diagnóstica agora, mas essa é feita pela Secretaria de Educação. No comecinho, logo na volta às aulas, teve uma avaliação diagnóstica que todo mundo, que uma grande maioria fez, que foi utilizada para repor as aulas do primeiro período. E eu passei uma apostila para fazer um resumo e para refazer as questões que estavam lá, respondidas para me entregar. E esse resumo eu utilizei para repor nota de quem não tinha feito nada ainda, nota do segundo período, e quem não tem nada também ajudar no primeiro período. Então, esse meu resumo, se o cara não fez nem a avaliação diagnóstica, não fez nada, eu uso ele para ajudar na nota ele vai para a nota do segundo período e também adiciona conteúdo no primeiro período. Entendeu? Quem fez a avaliação diagnóstica, eu uso a avaliação diagnóstica para ser a nota do primeiro período e uso o resumo que eu passei para ser a nota do segundo período. Já acabou, já passou. Quem já entregou, só não o pessoal que mora nos povoados aí, que deixaram na escola por último, e daí eu vou pegar e lançar. Mas já acabou essa. Tanto é que as notas já estão até no portal. E o relatório da aula passada, tá? Vai ser usado como primeira nota do terceiro período, porque os primeiro e o segundo já acabou, já foram feitas muitas atividades para poder termos as nossas médias. Não só muitas atividades, mas muitas recuperações paralelas, porque nem todo mundo podia fazer, então teve bastante tempo, teve bastante oportunidade. Então teve as várias atividades que eu passei, teve as várias recuperações paralelas que eu passei, teve a avaliação diagnóstica, que também foi utilizada como recuperação paralela, e também teve mais um resumo. Então, quem fez, tá com nota, beleza. Quem não fez, paciência. Vamos colocar aí dá para recuperar ainda, né? Ainda tem terceiro e quarto período. Então, façam esse relatório que eu fiz da prática da aula passada, que vai servir já é a primeira nota do terceiro período. Então, a gente tem o terceiro e quarto período. Beleza? Então, pessoal, a aula de hoje era isso.